Teremos o hasteamento do pavilhão nacional e das bandeiras paulista e do município. Para tanto, convidamos o excelentíssimo senhor Nilo Iqueda, digníssimo vice-prefeito municipal, neste ato representando a excelentíssima senhora professora Germínia Dolce Venturoli, digníssima prefeita municipal de Araçatuba, para tomar posição e hastear o pavilhão nacional. O PM Edgar Horácio Verdiani, digníssimo comandante interino do CPA-5, para tomar posição para o hasteamento da bandeira do município. Em continência à bandeira, apresentar armas. Descansa!
Convidamos o excelentíssimo senhor Tadami Kawata, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, a assumir a mesa diretora desta sessão solene. Convidamos os componentes da banda de música regimental do CPA-5 para adentrar e tomar assento no plenário. Convidamos as demais autoridades a entrar ao plenário e tomar assento. Dando prosseguimento à solenidade, teremos a composição da mesa de honra. E, para tanto, convidamos o excelentíssimo senhor Nilo Ikeda, digníssimo vice-prefeito municipal de Araçatuba. Convidamos o tenente-coronel PM Edgar Horácio Verdiani, comandante interino do CPA-5. Convidamos também o Dr. Walter Ananias Costa, delegado seccional de polícia de Araçatuba. E o primeiro-tenente do Exército Brasileiro, Tony Roberto de Oliveira Campos, delegado do Serviço Militar em Araçatuba. Teremos agora a abertura dos trabalhos pelo excelentíssimo senhor Tadami Kawata, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Araçatuba. Boa noite a todos. Sob a graça e proteção de Deus, iniciamos a presente solenidade comemorativa ao 67º aniversário da Revolução Constitucionalista. E passamos a seguir a palavra ao cerimonial Tenente Cardenal para que prossiga a presente solenidade. Convidamos a todos os presentes para que, com a devida manifestação de respeito, cantemos o hino nacional brasileiro.
Leitura da nota alusiva à data. Polícia Militar do Estado de São Paulo, Comando de Policiamento de Área Interior 5. Nota alusiva ao dia 9 de julho. Em 23 de maio de 1932, um grupo de revolucionários se encontra com um grupo de simpatizantes do governo ditatorial e um inevitável conflito ocorre no centro da capital paulista, terminando por volta das 4 horas da madrugada de 24 de maio, com um trágico saldo. Morreram os estudantes Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo de Camargo Andrade. Era o início do movimento armado pela reconstitucionalização do país. Proto-MMDC. Foram 3 meses de luta, mais de 1.000 mortos, o maior movimento armado da história do país, onde tombaram mais brasileiros do que na campanha da Itália, na Segunda Grande Guerra. 9 de julho é a data escolhida para a comemoração da Revolução Constitucionalista de 1932. Movimento esse que, embora derrotado pelas armas, teve seus ideais coroados em 16 de julho de 1934, quando foi promulgada a Constituição Brasileira. E como diz o Dr. Luiz Antônio Sampaio, advogado paulistano, a Revolução de 1932 ensina-nos que a linha para mudanças deve ser a lei e que os brasileiros não devem ceder às suas conveniências, senão para colocar acima de suas vantagens políticas pessoais a ética como padrão condutor de suas ações. A aqueles que não hesitaram em lutar pela extensão da cidadania, o nosso muito obrigado. Reconhecemos sua luta como um dos alicerces que consolidam a atual democracia brasileira. Araçatuba, 8 de julho de 1999, assina a presente nota Edgar Horácio Verdiani, Tenente-Coronel PM, comandante interino do CPI-5. Teremos agora a entrega dos certificados aos ex-combatentes e seus familiares. Para tanto, convidamos a senhora Aparecida Bressan Barbosa, esposa do primeiro tenente médico Augusto Simpliciano Barbosa, falecido recentemente em 15 de junho, para que se tome posição de destaque de frente à mesa diretora, para receber das mãos do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, vereador Tadami Kawata, um certificado. Convidamos o sargento Antônio Cristóvão para tomar lugar de destaque de frente à mesa, diretora. Solicitamos ao doutor Nili Queda, excelentíssimo senhor vice-prefeito de Araçatuba, para que faça a entrega do certificado ao sargento Antônio Cristóvão. Convidamos o soldado voluntário Emílio Rodrigues para receber o certificado das mãos do doutor Tadami Kawata, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba. Convidamos o soldado voluntário Manuel Vieira Mendonça comparecer à frente, em destaque aqui, para receber das mãos do vice-prefeito de Araçatuba, Dr. Nili Queda, o certificado.
Convidamos o soldado voluntário Nelson Urbano Cursino para receber das mãos do presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, ilustríssimo senhor, excelentíssimo senhor Tadami Kawata, o certificado. Convidamos o soldado voluntário Enéas Pinheiro para receber o certificado das mãos do excelentíssimo senhor Nilo Ikeda, vice-prefeito de Araçatuba. Convidamos a senhora Gladys Meide Campos, filha do soldado voluntário Nicolau Fares, que não pôde comparecer nesta solenidade por motivos de saúde, para receber o certificado das mãos do presidente da Câmara Municipal, Dr. Tadami Kawata. Convidamos nosso companheiro, o cabo PM Hélio Pereira Bonfim, que trabalha na primeira companhia do 2º BPMI e que é filho do soldado voluntário José Francisco Bonfim, já falecido, para receber o certificado das mãos do excelentíssimo senhor vice-prefeito, Dr. Nilo Ikeda. Convidamos o senhor Avelino Aparecido Rocha, filho do soldado voluntário Avelino Jacinto Rocha, já falecido, para receber o certificado das mãos do Dr. Tadami Kawata, presidente da Câmara de Vereadores de Araçatuba. Finalizando, gostaríamos de pedir a presença aqui à frente do senhor Alziro Daletese Filho e Laurez Deletese, ambos filhos do soldado voluntário Alzírio Deletese, já falecido, para receberem das mãos do Dr. Nilo Ikeda, vice-prefeito de Araçatuba, o certificado. Dando prosseguimento à solenidade, a Câmara Municipal faz agora uma homenagem póstuma ao ex-combatente e ex-vereador Dr. Augusto Simpliciano Barbosa, através de um vídeo produzido pelo setor de cinegrafia e assessoria de imprensa desta casa. Em 1934, aos 29 anos de idade, chegava em Araçatuba o Dr. Augusto Simpliciano Barbosa, jovem médico formado pela Universidade do Rio de Janeiro, que escolheu a cidade para morar e dedicar-se à sua profissão. Quando aqui chegou, Dr. Barbosa encontrou o município ainda em formação.
Senhores, Araçatuba, o que era nessa época? Para atravessar a rua em dia de chuva, nós carregávamos tijolos, porque não se podia atravessar a pé. Põe um tijolo aqui, pisava, põe outro ali, e assim ia indo, carregando tijolo, né? Eu morava na rua, primeiro na rua Marechal, depois na rua Carlos Gomes, mais ou menos em frente onde hoje é o Cirano. E ali para diante não podia, porque o automóvel atolava na areia, era um areião, não se podia mais andar. Então, eu costumo dizer, Araçatuba era isso, a gente dava um grito aqui e eu via no fim da cidade. Ah, Vanderlei, o Vanderlei respondia dela, estou aqui. Era mais ou menos isto. Era pequena, pelo número de eleitores, Vossas Excelências verificam o que era Araçatuba. Naquela época, o médico não se dedicava a apenas uma especialidade. Ele era um clínico geral e responsável por todo o diagnóstico e tratamento dos doentes. Os primeiros tempos não foram fáceis para Dr. Barbosa. A cidade enfrentava uma epidemia de malária e contava apenas com 9 médicos e 2 hospitais. O Hospital Privativo da NOB e a Santa Casa, que na época possuía apenas enfermaria, 6 quartos e uma pequena sala de cirurgia, equipada para atender a cirurgias mais simples. Foi exercendo com dedicação a profissão de médico que Augusto Simpliciano Barbosa se firmou na cidade e conquistou grandes amizades. Mais tarde, depois de ter instalado sua própria clínica, foi juntamente com o colega médico Anino Raposo de Melo que construiu a Casa de Saúde e Maternidade Santa Terezinha, inaugurada em 1944. Além de médico, Augusto Simpliciano Barbosa foi também um educador, lecionou por 30 anos no Instituto de Educação, UIE, e por 9 anos na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araçatuba, e foi também diretor da Associação de Ensino Marechal Cândido Rondon. Eu exerci as duas profissões de médico e de professor. E por quê? Porque queria, por ambição, por vaidade? Não, por conselho. Eu pertencia a uma classe de médicos, de professores, que naquela época falavam na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, pontificavam ali, e quando um dia, Miguel Couto, o grande médico, um dia disse a nós, já no 6º ano, vocês vão se formar há pouco, vocês vão trabalhar. Dou um conselho de amigo e de colega mais velho. Praticai a medicina com ciência, com amor, com dedicação, com honestidade, mas também, ao lado da medicina, procurem ensinar, porque o Brasil não pode ser grande, não pode ser uma nação respeitada enquanto tiver esse número imenso, grandioso de analfabetos. Entre essas e tantas outras atividades, Augusto Simpliciano Barbosa ainda encontrou tempo para participar ativamente da vida política de Araçatuba. Foi vereador pela extinta UDN, União Democrática Nacional, e presidente da Câmara, na primeira legislatura, em 1951. Dotado de um grande espírito de nacionalidade e civismo, preocupava-se sempre com os destinos de seu país e de seu estado. Sentimento este que o fez participar ativamente da Revolução Constitucionalista de 1932. A Revolução veio porque São Paulo não tinha outro recurso. São Paulo sempre foi o maior estado do Brasil em potencial econômico. Sempre foi o que pagou
quase 50% de tudo que o Brasil possuía. E nessa ocasião, São Paulo estava espezinhado, humilhado, roubado mesmo, para empregar o termo mais cedo. E o paulista esgotou a paciência. Nesta época, Augusto Simpliciano Barbosa residia na cidade de Olímpia, onde reuniu um batalhão de soldados sob seu comando e partiu para São Paulo a fim de alistar-se como voluntário na Revolução que explodia em São Paulo. Apresentou-se primeiramente na região militar do Estado-Maior, mas foi na força pública que prestou sua colaboração, trabalhando no serviço médico da polícia. Eu fui apresentado ao comandante do serviço médico da polícia naquele tempo, era o tenente-coronel Alegrete, que era médico. Ele disse, vem cá, estou precisando, você fica aqui comigo. E eu acabei ficando lá no antigo CIM, que é Centro de Instrução Militar da Polícia de São Paulo, junto com o tenente-coronel Alegrete, onde nós examinávamos os voluntários e aqueles que já estavam doentes. Depois, passado mais uns dias, a polícia organizou uma tropa que mandou para a fronteira de Minas, e essa tropa tinha cerca de 2.000 homens. E eu fui chamado para ir com essa tropa, que não tinha médico. Então eu fui como médico, era o único médico. Eu fui. Andei lá pelos altos da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira, por aquilo tudo. Assim eu disse, foi a minha atuação na Revolução. Apesar de ter nascido em Ituverava, São Paulo, Dr. Augusto Simpliciano Barbosa era um verdadeiro cidadão araçatubense. Escolheu, entre tantas, esta cidade para viver e amar por mais de 60 anos. Sua história confunde-se com a própria história de Araçatuba e de seu povo. E sua vida, em todos os aspectos, é um exemplo de trabalho e pleno exercício da cidadania para todos nós. Depois dessa singela, mas justa homenagem, a senhora Magali Bressan Correia, esposa do vereador Hélio Correia, para a entrega de uma cópia da fita de vídeo contendo essas imagens que vimos, e um buquê de rosas à senhora Aparecida Bressan Barbosa, esposa do Dr. Augusto Simpliciano Barbosa. Dando prosseguimento à solenidade, teremos a leitura do poema Nossa Bandeira, de Guilherme de Almeida. Bandeira da minha terra, bandeira das 13 listras, são 13 lanças de guerra cercando o chão dos paulistas. Prece alternada, responso, entre a cor branca e a cor preta, velas de Martim Afonso, sotaina do padre Anchieta. Bandeira de bandeirantes, branca e rota de tal sorte, que entre os rasgões tremulantes venceu as sombras da morte. Riscos negros sobre a prata,
são como o rasto sombrio, que na água deixava chata das monções subindo o rio. Página branca pautada, por Deus numa hora suprema, para que um dia uma espada sobre ela escrevesse um poema. Poema do nosso orgulho, eu vibro quando me lembro, que vai de 9 de julho a 28 de setembro. Mapa da pátria guerreira, traçado pela vitória, cada listra é uma trincheira, cada trincheira é uma glória. Tiras retas, firmes, quando o inimigo surge à frente, são barras de aço guardando nossa terra e nossa gente. São os dois rápidos brilhos do trem de ferro que passa, faixa negra dos seus trilhos, faixa branca da fumaça. Fuligem das oficinas, cal que a cidade empoa, fumo negro das usinas estirado na garoa. Linhas que avançam, anelas correndo no mesmo fito, o impulso das paralelas que procuram o infinito. É desfile de operários, é o cafezal alinhado, são filas de voluntários, são sucos de nosso arado. Bandeira que é nosso espelho, bandeira que é nossa pista, que traz no topo vermelho o coração do paulista. Teremos agora uma singela homenagem da Banda de Música Regimental do CPA-5, sob a regência do subtenente músico PM Osias Gonçalves Albano, aos ex-combatentes e seus familiares.
Palavras do excelentíssimo senhor Tadami Kawata, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Araçatuba. Boa noite a todos. Excelentíssimo Dr. Nilo Ikeda, digníssimo vice-prefeito de Araçatuba, Coronel PM Edgar Horácio Verdiani, digníssimo comandante interino de CPI-5, Dr. Walter Ananias Costa, digníssimo delegado de polícia neste ato, representando a Polícia Civil, Tenente Dr. Roberto Oliveira Campos, digníssimo delegado da Junta do Serviço Militar, senhores secretários municipais, Dr. Ernesto Duarte, professor Afonso de Oliveira, nosso companheiro vereador Avelino Aparecido Rocha, na pessoa do qual quero cumprimentar todos os demais vereadores presentes, em especial ao vereador José Ferreira Batista Júnior, ao vereador Vanderlino de Souza, que exerceram o primeiro mandato da primeira legislatura desta Câmara Municipal. Senhores oficiais da PM, senhores homenageados, combatentes de 1932, familiares, público presente. 9 de julho, símbolo de heroísmo. Nesta noite, comemora-se, acima de tudo, a luta pela democracia. Esta palavra que surgiu na Grécia Antiga e que representa o governo do povo. Somente começou a ser colocada em prática a partir do século XVIII, com as revoluções americana e francesa. Neste século que se finda, milhões de pessoas deram seu sangue para que esta bandeira pudesse continuar tremulando na maioria das nações do planeta. Os paulistas deram uma contribuição memorável para que os anseios democráticos entre o povo fossem enaltecidos. São Paulo não se opôs às mudanças que faziam ser necessárias no país, mas não podia admitir que as reformas implicassem no fim da liberdade. Naquela ocasião, início da década de 30, Getúlio Vargas, à frente de um governo revolucionário, achou que a violência calaria a voz daqueles que ousavam desafiar-lhes. Os desmandos dos apaniguados de Vargas culminaram na noite de 23 de maio de 1932, com a morte dos jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Das iniciais de seus nomes, surgiria o MMDC, entidade que teve papel decisivo na organização da Guerra Civil. O sangue derramado mexeu com o brilho dos democratas, que se levantaram em peso contra o regime autocrático, vigente no dia 9 de julho. Os principais líderes políticos de São Paulo deflagraram a insurreição. Os paulistas acabaram enfrentando sozinhos as tropas legalistas de Vargas. Talvez por terem que contar apenas com as próprias forças, a sociedade em peso aderiu ao movimento constitucionalista. Abriu-se o listamento de populares para as frentes de batalha. De imediato, inscreveram-se 200 mil voluntários. Era um número considerável para a época, 4 vezes superior ao efetivo do Exército Brasileiro. Mas, por falta de armas, apenas 30 mil entravam em combate. Com os recursos financeiros escasseando, relançada a campanha Ouro para o Bem de São Paulo. Mais uma vez, a resposta do povo é imediata. Na primeira semana de coleta, apenas na capital, 10 mil pessoas levaram seus donativos. Mulheres e crianças participaram da propaganda em favor dos combatentes. Mas, sem dúvida, foram as trincheiras onde deram seus maiores exemplos de heroísmo. Jovens de todos os quadrantes do Estado, como o médico Augusto Simpliciano Barbosa, homenageado aqui nesta noite, enfrentavam cruéis batalhas para garantir o ideal de liberdade. O poeta Guilherme de Almeida fez um poema cantado por todos. Marcha, soldado paulista, marca o teu passo na história, deixa na terra uma pista, deixa um rastro de glória. Apesar da bravura dos soldados constitucionalistas, a desproporção de forças era enorme. Enquanto as tropas bem armadas de Vargas
contava com 38 mil homens nas duas frentes de batalha. No final da luta, o exército paulista tinha um efetivo de 18 mil soldados. A inferioridade de armas era gritante. No setor da Ribeira, por exemplo, enquanto uma coluna paulista dispunha de apenas 45 armas automáticas, os legalistas contavam com 900 metralhadoras. Diante deste quadro, os revoltosos cessam os combates em 1 de outubro. São Paulo foi derrotado pelas armas, mas não deixou de pulsar a chama da democracia. Graças, em parte, ao recado dado pelos paulistas, Getúlio Vargas foi obrigado a promulgar uma nova Constituição em 1934. 3 anos mais tarde, a Carta Magna foi mais uma vez espezinhada com a decretação de Estado Novo. São Paulo e Brasil voltariam ao Estado Democrático somente em 1945. Mas, passados 67 anos desta página gloriosa de luta, não poderíamos deixar de homenagear os 633 paulistas que morreram lutando pela democracia nos campos de batalha. Nada melhor para reavivar a memória sobre estes heróis do que citar as palavras do presidente americano Abraham Lincoln, pronunciadas em 1863, logo após a mais sangrenta batalha da Guerra Civil, no cemitério de Gettysburg. Lincoln terminou seu discurso com estas palavras que permanecem tão atuais. Cabe-nos agora continuar a obra inacabada, mas tão nobremente adiantada pelos que aqui lutaram. É um dever dedicarmos a enorme tarefa que ainda temos pela frente. Imitar estes mortos gloriosos, acrescentar a nossa devoção à causa pela qual tão nobremente se sacrificaram. Resolver aqui, solenemente, que os caídos na luta não morreram em vão. Conseguir que essa nação, amparada por Deus, renasça para a liberdade, para que não desapareça da terra o governo do povo, pelo povo e para o povo. Para nós que estamos aqui nesta noite, prestando este tributo aos nossos heróis, nosso maior legado à sua memória será continuar a sua luta. Comprometemos-nos a manter bem acesa a chama da democracia em nosso país. Com isto, mostraremos que seu sangue não foi derramado em vão. Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado. Teremos agora o encerramento dos trabalhos. A Câmara Municipal de Araçatuba agradece a presença de todos os senhores nesta solenidade. Agradecendo em especial a nossa querida e gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo pela oportunidade oferecida nesta noite para que juntos pudemos homenagear nossos heróis constitucionalistas de 1932. A todos, nosso muito obrigado e boa noite.